Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Superior Tribunal de Justiça mantém decisão do TJMG que condenou Igreja Universal a pagar indenização milionária por demolir casarões históricos. Empresa aérea terá que indenizar cliente por extravio de bagagem. Liminar do STF mantém regras do Mais Médicos para novos cursos de medicina no país. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Superior Tribunal de Justiça mantém decisão do TJMG que condenou a Igreja Universal a pagar indenização milionária por demolir casarões históricos em Belo Horizonte. As informações com Laísa Caiati. O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do TJMG que condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a pagar mais de 23 milhões de reais como indenização por danos patrimoniais e morais coletivos. De acordo com a ação civil pública que gerou a condenação, a Igreja Universal do Reino de Deus foi responsável pela derrubada de 3 casas declaradas Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, com a finalidade de construir um estacionamento para os fiéis da igreja. A ação foi proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais. Segundo o MP, os casarões foram derrubados pela igreja em 2005, quando já eram bens protegidos por atos administrativos de inventário e registro documental. Ainda de acordo com o Ministério Público, posteriormente os órgãos de preservação histórica e cultural da cidade concluíram pelo tombamento integral dos imóveis. Ao reconhecer que as casas destruídas estavam protegidas como patrimônio público, o TJMG fixou em aproximadamente 18 milhões de reais a indenização por danos patrimoniais e em 5 milhões de reais a reparação por danos morais coletivos. O tribunal determinou ainda que a Igreja Universal construa memorial em alusão aos imóveis destruídos. Em recurso, a igreja alegou que não poderia ser condenada por prejuízos ao patrimônio histórico e cultural, porque as casas foram derrubadas quando o processo legal de tombamento ainda não existia. A instituição também questionou o valor das indenizações. O relator do STJ, ministro Sérgio Kukina, explicou que o tombamento não é a única forma de proteção do patrimônio cultural, sendo suficiente que o bem tenha os atributos que justifiquem a proteção. Ainda assim, o relator destacou que, como foi apontado pelo TJMG, embora os imóveis não estivessem efetivamente tombados quando foram demolidos, já tramitava naquela época o processo administrativo para o tombamento, sobre o qual a igreja foi notificada. Em relação ao valor das indenizações, Sérgio Kukina comentou que o STJ só pode revisar o montante fixado pelas instâncias ordinárias quando for constatado que ele é exorbitante ou irrisório. No caso dos autos, contudo, o ministro entendeu que os argumentos da igreja para reduzir o valor das indenizações não foram objeto de análise pelo TJMG, não havendo como a STJ decidir a respeito por força da súmula 7 da própria Corte. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Laísa Caiati. A Orquestra Jovem e o Coral Infanto-Juvenil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais vão fazer uma apresentação especial dentro das comemorações de 150 anos da criação do TJMG. O espetáculo será realizado neste sábado, dia 12 de agosto, às 7h30 da noite, em frente ao Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. O evento, que terá a presença de magistrados, servidores e colaboradores do tribunal, é aberto ao público e gratuito. A seleção musical vai trazer canções que marcam e que marcaram momentos importantes ao longo dos 150 anos da instituição. O projeto da Orquestra Jovem e Coral do TJMG nasceu em 2011 e atualmente atende 420 crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. A seguir no próximo bloco. Empresa aérea terá que indenizar cliente por extravio de bagagem. E ainda, liminar do STF mantém regras do Mais Médicos para novos cursos de medicina no país. São 6h07. Nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde.
Empresa aérea terá que indenizar cliente por extravio de bagagem. As informações com Danilo Baião. Uma passageira será indenizada por danos materiais no valor de R$ 6.853,42 e por danos morais em R$ 8.000 por uma empresa aérea devido ao extravio de uma bagagem em uma viagem internacional. Segundo o processo, no dia 6 de setembro de 2018, a consumidora, que morava em Washington, nos Estados Unidos, viajou para Belo Horizonte, onde pretendia participar de um casamento de uma amiga na cidade de Brumadinho. Ao chegar no aeroporto de Confins, foi surpreendida com a perda da mala e, 8 meses após a viagem, a empresa aérea não tinha lhe devolvido os pertences, o que a fez ajuizar uma ação pleiteando indenização por danos materiais e morais contra a empresa aérea. O juiz de primeira instância entendeu que ela sofreu danos materiais, pois na mala havia um vestido com alto valor, pois era de grife, que ela pretendia utilizar no casamento da amiga, porém negou-lhe a indenização por danos morais. Segundo o magistrado, ela não sofreu danos extrapatrimoniais que justificasse a indenização. Diante dessa decisão, ela recorreu ao Tribunal de Justiça. A relatora da apelação, desembargadora Jaqueline Calabria, da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entendeu de forma diversa. Segundo a magistrada, a perda da mala em uma viagem internacional causa à passageira danos passíveis de indenização. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Danilo Baião. Começou hoje o seminário Proteção de Dados Pessoais e a Inteligência Artificial. O evento é uma parceria entre o TCE, Tribunal de Contas do Estado, o TJMG e o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. O objetivo é promover debates e trocas de experiências sobre a aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados e da Inteligência Artificial nas instituições públicas. Na abertura do seminário, na sede do TCE, em Belo Horizonte, o desembargador Geraldo Augusto, presidente da Comissão de Proteção de Dados do TJMG, representou o presidente José Arthur Filho. Participaram também representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Agência Brasileira de Inteligência em Minas Gerais, do Tribunal de Contas da União e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O último dia do seminário será realizado na sede do TJMG amanhã, a partir das 9 horas da manhã. Liminar do STF mantém regras do Mais Médicos para novos cursos de medicina no país. As informações com a repórter Carolina Prazeres. Boa noite, Carolina. Boa noite, Sandra. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, considerou válidas as regras do programa Mais Médicos para a abertura de novos cursos e vagas de medicina. A lei dispõe que a abertura de novos cursos na área deve ocorrer somente após chamamento público. A lei também estabelece que o Ministério da Educação faça a pré-seleção de municípios em que os novos cursos podem ser instalados, levando em consideração aspectos como a relevância e a necessidade social da oferta e a existência de equipamentos públicos adequados e suficientes nas redes de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde. Na ação, a Associação Nacional das Universidades Particulares argumenta, entre outros pontos, que diversas decisões judiciais, com base no princípio da livre iniciativa, vêm obrigando o MEC a avaliar pedidos de autorização de novos cursos sem chamamento público. Na liminar, o ministro afirmou que a estrutura do chamamento público é adequada para priorizar a abertura de cursos e vagas de medicina em regiões com vulnerabilidade social. De acordo com Gilmar Mendes, essa política viabiliza a instalação de faculdades em regiões com pouca oferta de médicos e, ao exigir a contrapartida de investimentos no setor de saúde, melhora os serviços na região. A decisão do ministro Gilmar Mendes ainda depende de aprovação do plenário do STF. Da Agência Rádio Web, Carolina Prazeres.
6h14, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E, claro, continue acompanhando a nossa programação da Rádio TJ Minas. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Tchau.